Vado do nosso querido e estimado Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, hoje 18 de setembro de 2024. No modo presencial, todos os integrantes da primeira Câmara de Direito Privado, na ordem decrescente de antiguidade, inicialmente o nosso decano, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, na sequência, Francisco Mauro Ferreira Liberato, em seguida o eminente desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, após o desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, e finalmente a eminente desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. Cumprimento mais uma vez a nossa estimada também procuradora de Justiça, doutora Luzanira Formiga, sempre atuante, seja muito bem-vinda, como sempre, aqui à nossa Câmara de Direito Privado. Muito bem, Eduardo. Complementação precisa. Quem está hoje na Defensoria Pública, doutora Jennifer, que eu não vejo aqui no sistema, é a doutora Lisiane. Doutora Lisiane, boa tarde. Na Vossa Excelência, sempre atuante também aqui na... Boa tarde, desembargador. Câmara de Direito Privado. A doutora Lisiane está no modo virtual. Eu cumprimento mais uma vez as eminentes advogadas, os eminentes advogados que estão aqui presentes e, evidentemente, os que nos acompanham pelo sistema virtual, videoconferência, aqui na nossa plataforma. Nossa querida também secretaria, e que tem a chefe, a nossa estimada Jennifer. Colegas, temos a ata da sessão do dia 11 de setembro do fluente ano para examinarmos alguma retificação. Podemos aprovar? Pela aprovação. Aprovação, presidente. A ata aprovada, nós temos em que confeccionada. Nós temos vários feitos retirados de mesa e alguns também de pauta, e eu não vou fazer referência aos mesmos nesse momento, deixarei para o final da sessão, porque são muitos, como eu já disse, e deixando para o final da sessão, a gente otimiza um pouco nossos trabalhos, mesmo porque aí na tribuna dos eminentes advogados já consta a relação com a discriminação dos mesmos, tanto retirado de mesa quanto os de pauta. Muito bom. Nós começamos aqui com um pequeno atraso de 20 e poucos minutos, mas é porque todos já sabem, pelo menos os que estão aqui, evidentemente, que a sessão da... Um problema aí? Um sonzinho a mais, né? Então, reafirmando, estamos começando a sessão com um atraso de 20 e poucos minutos, porque a terceira Câmara de Direito Privado, que utiliza esse mesmo espaço físico aqui pela manhã, se prolongou muito, desembargador Carlos Augusto, e aí nós tivemos que, evidentemente, ficar ali aguardando, né, numa sala anexa, os términos dos trabalhos da terceira Câmara de Direito Privado. Nós... Senhor presidente? Dá uma olhadinha aqui. Badão Manuel, Vossa Excelência, tem apenas um pedido de preferência sem sustentação. Consta aqui que nem eu nem Vossa Excelência votamos no sistema provisório. Eu vou olhar aqui, porque de fato é o 227.
227. 27. Houve algum problema que eu tentei, que foram pro 7 mais e ele... Votei, porque no caso aqui seria pelo 85 parágrafo 2º. O valor da causa aqui é, parece 500 alguma coisa, e tem uma multa, e eu vejo que não é caso porque nos embargos não foram protelatórios. Ele estava avisando que houve uma emenda. O valor da causa era R$100, mas coisa assim, e pulou para 500 alguma coisa. Mas é o 200 e... É só... A eminente relatora está dando provimento, fixando zona 10% do valor da causa e excluindo a multa, porque realmente Prefeito, não aqui. são Não, perfeito. procrastinatórios, né? Vossa Excelência. Mas é porque quando eu vi aqui equidade, aí eu já achei. Não, era equidade, era o... Não, é o que estava. Isso. Seria o relatório, né? Debênture. Então, pronto, estou acompanhando. Entendeu? Então, está corretíssimo o entendimento de Vossa Excelência. Também acompanho. E os votos todos bem colocados, bem escritos, bem concatenados. Entendeu? Tranquilo. Que está correto. E quando em quando nós estamos retificando para perfeito. adaptar o repetitivo 1076, né? Naquela ordem de fixação dos honorários. Então, a exclusão aqui é da multa. E 10% do valor da causa. É o 227, apelação CID Fortaleza, 051-2784, 2024-2011. Ainda vou... Está corretíssimo. Então, apenas um pedido de preferência sem sustentação oral, é a apelação CID Fortaleza, 051-2784, 2024, aliás, 051-2784-24, 2011, 806-0001. Pelantes, Francisco Walter de Souza Tomás e Sônia Maria de Queiroz Tomás, e apelada Nobre Empreendimentos Imobiliários S.A. De relatoria da desembargadora Maria Regina de Oliveira Cama, e o resultado do julgamento foi que a apelação foi conhecida e provida a decisão unânime, os termos do voto da desembargadora Regina Câmara, afastando a condenação, a multa, e fixando os honorários em 10% do valor da causa nos termos do tema 1076 do STJ. O julgamento está encerrado. Somente esse, doutora? Então, agora os pedidos de sustentação oral com preferência na ordem. O primeiro deles é o agravamento de Fortaleza. Agravante American Tower, T Torres do Brasil Limitada, gravado condomínio residencial Highland. Pronúncia aí foi mais ou menos, Badozé? Excelente. Né? O inglês erudito, né? Relatoria da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara. O número da SAG é 063-4312-76-2021. 806-0000. É o 247, colegas. Requereram sustentação ambos os litigantes.
Agravante América, através da doutora Juliane de Oliveira Matos, OAB São Paulo, 413.592. Doutora, aqui, segundo as anotações, se encontra gestante. E Perfeito. também o condomínio agravado na pessoa da doutora Daniele Alves Mota Benevides. Pelo sistema de videoconferência, porque tem escritório profissional na cidade de Itauá, estado de Ceará. Boa tarde, doutora Juliane. Boa tarde, doutora Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutoras. Boa Estão me tarde. ouvindo? Boa tarde, excelência. Boa tarde. Meu áudio tá ok? Eu não ouço Vossas Excelências. Boa tarde, Nem a excelência. doutora Juliane, nem a doutora Daniele. Boa tarde. Eu ouço a Daniele, Tá vendo, Paulo? ouço o presidente. Paulo é o nosso assistente, técnico, Também escuta. competente. Vai de Badumão. Só um momento, doutoras, que eu Sem não problemas. ouço Vossas Excelências. Eu nem vejo, eu só vejo a doutora Juliane. Não vejo a doutora Daniele aqui no. Está o quê? Sim. Doutora Lisiane, tudo bem? Vossa Excelência nos ouve? A nossa defensora. Excelência, ouço. Doutora Juliane, Vossa Excelência nos ouve? Ouço. Dê um sinal de positivo? Positivo. Ouço. Se sim, lógico, né? Pronto, ela nos ouve. Nos ouvem. Sim. Desembargador. Não ouve. Não ouve. Não, estamos sem escuta. Daniele, me ouve? Escuta, doutora. Aqui, perfeito. Opa, É, doutora Juliane? Oi, doutora, eu ouço. Pronto. Ouça, Agora ouça. também ouço Vossa Excelência. Perfeito. Doutora Daniele, Boa tarde, excelência. boa tarde. Doutoras, eu indago se Vossas Excelências dispensam a leitura do relatório. Se podemos passar, lógico, em caso de dispensa dessa leitura, diretamente para as sustentações orais. De acordo. Dispenso. Pois não, agradeço a Vossas Excelências e passo a palavra à doutora Juliane de Oliveira Matos, advogada que falará em prol da agravante. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, doutora Juliane. Perfeito, muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu cumprimento aqui os componentes da mesa, a minha colega a doutora Daniele, advogada com quem eu já tive a oportunidade de conversar diversas vezes, a quem eu respeito e admiro, bem como todos os demais integrantes da mesa e todos os presentes nessa sessão. Agradeço ainda a oportunidade de trazer as razões do meu cliente à apreciação dessa colinda Câmara. Bom, para contextualização, eu esclareço que a agravante interpôs o presente agravo contra uma decisão proferida em sede de execução de acordo homologado por sentença que foi firmado entre o condomínio agravado, a agravante e a interessada telefônica, referente à realização de obras de impermeabilização na laje superior do edifício do agravado, onde estão instalados equipamentos de telecomunicação que são pertencentes à agravante e à interessada telefônica. O acordo, que foi celebrado com a intenção de pôr fim ao litígio, previu o pagamento de R$110 mil, dos quais R$100 mil foram destinados às obras e R$10 mil aos honorários advocatícios. É importante destacar que, nesse acordo, o condomínio agravado assumiu integralmente a responsabilidade pela execução, fiscalização e garantia da obra.
Entretanto, semanas após o cumprimento da obrigação pecuniária, pagamento do acordo, o condomínio agravado alegou que as obras não poderiam ser realizadas sem a retirada dos equipamentos de telecomunicação, imputando à agravante e à interessada a responsabilidade por essa remoção, o que não foi previsto no acordo. Excelências, o acordo é muito claro. Não há qualquer menção à obrigatoriedade de retirada dos equipamentos como condição para a realização das obras. Aliás, se esse fosse um requisito, certamente a agravante não teria firmado o acordo, justamente em razão da relevância dos equipamentos que fornecem esses serviços de telecomunicações a boa parte da região central de Fortaleza. Nesse sentido, a imposição dessa obrigação, além de desrespeitar a coisa julgada, fere o princípio da segurança jurídica, criando uma obrigação inexistente, que extrapola os limites do título executivo judicial. Nesse contexto, vale mencionar que a agravante, mesmo não sendo obrigada a promover a retirada dos equipamentos, tentou, por inúmeras vezes, compor amigavelmente a questão, oferecendo alternativas para a realização das obras sem a necessidade de remoção dos equipamentos, mediante içamento e levantamento, de modo a evitar prejuízos à população dependente dos serviços de telecomunicações na região. Mas, infelizmente, as tentativas de composição foram infrutíferas, seja por entraves técnicos postos pelo condomínio, seja por falta de comprovação dos alegados custos adicionais exigidos pelo condomínio agravado para a composição amigável. Uma das propostas feitas pela agravante foi que, mediante a devolução dos valores pagos no acordo, a empresa se responsabilizaria pela obra, oferecendo inclusive a garantia pela qualidade do serviço. Todavia, o condomínio recusou tal proposta sob o argumento de que dispendeu os valores com engenheiros e advogados. Ocorre que não houve a efetiva comprovação de tais despesas, apenas meros recibos. Sendo assim, ao que parece, o condomínio agravado busca, de maneira ilegítima, obter vantagens indevidas, extrapolando os limites do acordo firmado. Por esse motivo, excelências, o meu cliente espera a revogação da decisão que impôs a multa de litigância por má-fé, bem como a ordem de remoção dos condomínios, os quais são imprescindíveis para a continuidade da prestação dos serviços de telecomunicações de relevante interesse público, e que assim prevaleça a coisa julgada e o respeito às obrigações expressamente pactuadas em acordo. São essas minhas razões, eu agradeço a oportunidade e cumprimento a todos. Pois não, doutora? A Câmara também agradece. E passa a palavra a doutora Daniele Alves. Vossa Excelência, evidentemente, dispõe do mesmo tempo. Até 15 minutos. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento a eminente desembargadora relatora, doutora Maria Regina Oliveira Câmara, os demais desembargadores integrantes desta primeira Câmara de Direito Privado, a ilustre representante do Ministério Público, a ilustre representante da Defensoria Pública, minha colega advogada, doutora Juliane, e demais presentes neste ato. Excelências, o recurso de agravo de instrumento em julgamento, como bem já contextualizou a colega, ele foi interposto pela empresa adversa, parte agravante, em face de uma decisão proferida pelo juízo da 35ª Vara Civil de Fortaleza, juiz Dr. Maurício. A relação entre o condomínio Highland, o qual representa, e a empresa agravante, ela decorre de um contrato de locação de uma área na cobertura do condomínio. Essa área é utilizada pela empresa para a instalação de uma estação rádio-base. O processo originário, ele foi ajuizado lá em 2019 pelo condomínio, questionando problemas de infiltrações causados por instalações da empresa. Problema já antigo, com provas documentais que remetem ao ano de 2016. Como, por exemplo, existe uma ata, uma assembleia do condomínio neste ano, já referenciando o problema. Depois de uma longa discussão, dentro do processo principal, foi formado um acordo entre as partes. Esse acordo, com a previsão de pagamento de R$100 mil em favor do condomínio para a realização desse serviço de impermeabilização. Portanto, houve reconhecimento que, de fato, existia esse vício.
Porém, o serviço de impermeabilização não foi feito até hoje. Esse acordo é de 2020. E o serviço não foi feito até hoje porque a empresa agravante se recusa a retirar os equipamentos, ainda que de forma temporária, para possibilitar a execução desse serviço. Então, foi contra essa decisão do juiz de primeiro grau, que determinou a retirada desse maquinário no prazo de 90 dias, que a empresa adversa se insurge. Em suas razões, aqui nesse recurso, a gente observa dois argumentos principais. A empresa agravante alega que o prazo de 90 dias seria insuficiente para coordenar essa retirada dos equipamentos e alega também que existiam supostos prejuízos a terceiros, fazendo menção de forma até apelativa a hospitais e outros órgãos. O primeiro argumento, em relação ao tempo de 90 dias ser insuficiente, já se encontra superado. Esse agravo é de 2021, está sendo julgado hoje, ultrapassados aí já 3 anos, e não houve nenhuma diligência, nenhum sentido de colaboração para resolver esse problema. Em relação ao segundo argumento, aos supostos prejuízos, né, a terceiros, nada foi apresentado a título de comprovação. Nem um simples contrato de prestação de serviços de telecomunicações com quaisquer dos hospitais que foram citados pela empresa agravante foram apresentados. Sobre esse tema, eu peço licença até para citar um trecho da manifestação do Ministério Público, as folhas 270/273, que igualmente referenciou essa ausência de provas. Abre aspas. Entendo que eventuais prejuízos decorrentes da suspensão temporária do serviço de telefonia e de internet prestado pela Vivo são decorrentes do risco da atividade empresarial desenvolvida e devem, por ela, ser suportados em face dos clientes eventualmente prejudicados. Ademais, acaso prevaleça a determinação para o desligamento temporário dos equipamentos, a prestação dos serviços de telecomunicações à área circunvizinha continuará a ser regularmente realizada pelas demais operadoras, não havendo comprovação nos autos de que os hospitais, centros comerciais e órgãos públicos indicados pela empresa dependam exclusivamente dos serviços prestados pela Vivo ou que delas sejam clientes. Fecho aspas, para a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, doutor Antônio Ricardo. Gostaria de chamar a atenção ainda, Excelência, sobre um aspecto relevante que veio à tona durante o processamento desse agravo, que é a ausência de licença municipal para a instalação dessa infraestrutura de estação transmissora de telecomunicações. Essa licença ela é emitida pela SEUMA, pela Secretaria Municipal de Urbanismo, né, da Prefeitura de Fortaleza, e não foi apresentada pela parte adversa. A parte adversa chegou a ser intimada pelo então relator, o desembargador Raimundo Nonato, para apresentar a licença ambiental, e nada apresentou. Se limitou a questionar a constitucionalidade da lei, que obviamente é incabível nessa via de agravo de instrumento. Então, mais uma vez, a empresa se utiliza de subterfúgios para se eximir de suas responsabilidades. Portanto, Excelência, já seguindo para a conclusão, nós entendemos que a atividade irregular da empresa agravante, somada à sua resistência em retirar, ainda que temporariamente, esses equipamentos para permitir o serviço de impermeabilização, tem causado grandes transtornos para as dezenas de famílias que moram ali no condomínio Highland. A atividade empresarial da parte adversa, embora seja extremamente relevante, ela não pode ser priorizada em detrimento da segurança e do bem-estar de diversas famílias que estão sendo afetadas. As famílias que vivem ali, elas têm o direito de voltar para os seus lares no final do dia e desfrutar de um ambiente tranquilo, né, seguro, o que está sendo comprometido há vários anos pela conduta da parte adversa. Portanto, diante do exposto, requeremos aos eminentes julgadores que neguem provimento ao agravo de instrumento interposto e que seja mantida
a decisão do juízo de origem que determinou a retirada desses equipamentos de forma temporária no prazo de 90 dias. É o que se requer. Muito obrigada. Agradeço também, doutora Daniele, e passo a palavra à eminente relatora, desembargadora Regina Câmara, para proferir o seu voto da maneira que achar mais conveniente. Boa tarde a todos os presentes, senhor presidente, colegas, advogados e os que estão presentes online. Parabéns às duas advogadas que fizeram suas defesas. Mas eu peço licença, senhor presidente, para ler apenas a verbetação da emenda. Pois não? Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preclusão. Inocorrência. Argumentos que buscam a retirada definitiva dos equipamentos não conhecidos. Dialeticidade recursal. Supressão de instância. Má-fé e reconhecimento do pedido não verificados. Determinação de perícia e ex officio. Possibilidade, artigo 370 do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão revogada, perícia determinada de ofício. É como voto. Pois não. Guarda Manuel, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente. Parabenizo aí as duas causídicas que sustentaram, fizeram suas sustentações orais. Ponto alto aqui, senhor presidente, seria a questão da determinação de perícia ex officio. Então, excelência relatora está fazendo de ofício, como eu falei, e está conhecendo e parcialmente provendo o recurso. Preclusão, um outro ponto que foi argumentado. Sua Excelência, com acerto, entende que não há preclusão em ocorrência dela. E a elasticidade recursal iria. E aí vem a supressão de instância. Enfim, eu acompanho Sua Excelência relator, como já o fiz no sistema provisório. Pois não, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Emanuel com U. Com Eu, de igual modo, eu cumprimento as eminentes advogadas, doutora Juliane e doutora Daniele, por suas judiciosas sustentações orais. Mas eu também comungo com o entendimento da eminente relatora, desembargadora Regina Câmara. Eu falo, desembargadora Regina, com um pouquinho a mais, digamos assim, de propriedade sobre esse feito. Evidentemente, eu faço parte da turma julgadora, mas não sou o relator, mas eu tive a oportunidade, desembargador Emanuel, de apreciar o pedido de suspensividade da decisão agravada desse recurso de cognição pequena, que é o agravo, de instrumento, porque na época o então relator, nosso vice-presidente Odierno, o desembargador Heráclito, estava de férias. E nós sabemos, regimentalmente, as medidas de urgência, elas são, desembargador Zé Ricardo, deslocadas ao substituto legal, que no caso era eu, desembargador Carlos. E eu concedi a suspensividade nesse agravo de instrumento, porque
me convenci aqui da boa argumentação desse agravo instrumento. Como foi muito bem dito aqui pelas eminentes advogadas, houve um acordo, desembargadora Regina Câmara, um acordo esse entre gravante, as pessoas, condomínio e a pessoa jurídica, propriamente dita. Condomínio ainda há aquela denominação, diz que nem é pessoa física nem jurídica, né? Ou uma pessoa jurídica sui generis, né? Um ente despersonalizado. Mas há quem diga que também se trata de uma pessoa jurídica, não é? Eu me lembro do desembargador Edgar, quando dizia que era uma denominação sui generis, é porque ninguém sabia definir exatamente o que era, né? Bom, mas eles entabularam um acordo e, desembargador Manuel, acordo esse que ainda visa, porque não foi feito ainda, desembargadora Regina, uma impermeabilização na parte superior do edifício, que locou para aqui essa empresa de telecomunicação. De fato, há necessidade da realização dessa impermeabilização, né? E entablado acordo. Só que, após essa transação, as partes voltaram, desembargadora Regina, a divergir, porque argumenta-se que a impermeabilização só pode ser realizada se retirar todos os equipamentos. Assim diz a agravada. Já a empresa agravante diz que não. Não há necessidade, basta retirar alguns, então instalada a controvérsia. E, sopesando aqui os interesses em jogo, eu disse e reafirmo aqui, desembargadora Regina, na minha decisão que suspendeu a interlocutória do juiz Acor, que não há aqui nesse caderno, até o presente momento, uma prova escorreita, firme, de que o edifício, o condomínio, ele tenha sofrido algum dano estrutural, ou seja, que a segurança do condomínio esteja abalada, doutora Luzanira. Não há essa informação aqui nos autos, pelo contrário, não é? Se diz que a obra pode ainda ser, a reforma pode ser ainda realizada, não é? Sem dano ao condomínio. Então, na época, eu sopesei. Não há essa prova escorreta e, ao mesmo tempo, se retirasse, desembargadora Regina, todo esse equipamento, não é? Milhares de pessoas iam ser atingidas, porque a telefonia móvel, o sistema de comunicação, evidentemente, seria interrompido. Então, sopesando tudo isso, eu decidi a míngua de prova, né, do abalo à segurança ao condomínio, do prédio em si, né, sempre vendo aqui também a segurança aqui dos condôminos, que não havia uma prova de que o prédio estava com danos estruturais, não há essa comprovação, e vendo também, doutora Luzanira, esse fato de que haveria um prejuízo aí muito grande para os usuários do sistema de comunicação, achei por bem suspender essa decisão. E tem o mesmo entendimento, desembargadora Regina, como Vossa Excelência já salientou aqui no voto. Parabéns, Vossa Excelência, pelo voto, é um voto longo, bem minucioso. E ainda há um detalhe, desembargador Emanuel, que é importante, é que a perícia é determinada de ofício, né, e mesmo na fase de cumprimento aqui do acordo, porque ora se diz que se precisa retirar tudo, todo o equipamento. Ora se diz que não, que pode deixar uma torre. Ora se diz que com um mero içamento desses equipamentos, a obra podia ser realizada. Então, como muito bem dito e afirmado pela eminente relatora, uma perícia por um engenheiro da área, um profissional da área, ela é importantíssima, essencial para que o juiz tenha subsídios para decidir de forma correta. Então, eu vou, como já disse, acompanhar
o voto da eminente relatora aqui em todos os seus termos. Agradecendo mais uma vez a doutora Juliana e a doutora Daniele pelas sustentações orais. Então, eu anuncio o resultado do julgamento agravo instrumento conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da eminente relatora, inclusive com determinação de ofício para realização de perícia. A decisão é unânime e o julgamento está encerrado. Vamos continuar aqui, colegas. Chama julgamento apelação civil de Araripe. É o número 70, é de minha relatoria. É o 0200-291-54-2023-806-0038. O senhor José Marçal de Carvalho Júnior é apelante e também apelado. E Banco Bradesco S.A. é também apelante e apelado. Requereu sustentação oral doutor Júnior Souza Aguiar. Escritório profissional. Como? É, o doutor Júnior Souza. Estou aqui presente. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem? Doutor Júnior sempre está aqui presente de forma virtual e tem preferência por ser deficiente físico. Doutor Júnior, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Só que Vossa Excelência aguarde um pouquinho para eu localizar, que hoje foram muitos processos. Tem Perfeito. mais de quantos, doutor? Não, é quase 400 no total. Doutor Júnior, Vossa Excelência permite que eu dialogue um pouquinho com o senhor antes de lhe passar a palavra? Até mesmo pelo princípio da cooperação. E como já disse, Vossa Excelência advoga, e eu tenho certeza que advoga bem, Vossa Excelência sempre está aqui realizando sustentações orais, né? Perfeito, excelência. Doutor Júnior, isso aqui é um caso bem recorrente, não é? Onde se contesta aqui a existência de um contrato, se contrato de conta corrente, denominada cesta básica expresso, melhor dizendo. E eu estou aqui, doutor Júnior, já vou adiantar o resultado do julgamento para Vossa Excelência. Eu estou conhecendo de ambos os recursos e negando provimento a ambos também, mantendo a sentença, mantendo aqui os honorários, desculpe, os danos morais que foram fixados aqui em R$2.000 e a repetição de indébito, né, nos termos da modulação temporal dos efeitos da decisão contida no respectivo, né? Antes de 30 de março de 2021, de forma simples, depois de 30 de março de 2021, dobrada. Então, isso bem sintético é isso. Eu não vejo como aqui, na espécie, doutor Júnior, apesar das recentes sustentações orais de Vossa Excelência, passadas, óbvio, sustentando valores maiores, né? Mas a Câmara tem aqui se fixado nesses patamares, né? 2.000, às vezes R$1.000, no caso aqui 2.000 eu estou mantendo. Então o resultado do julgamento é esse. Então Vossa Excelência ainda deseja realizar a sustentação, doutor Júnior? Desejo, excelência. Então Vossa Excelência está com a palavra, para até 15 minutos. Perfeito. Cumprimento aqui a todos os desembargadores aqui presentes, em especial ao desembargador relator, doutor Mauro Liberato, que já até me adiantou, dialogou um pouco comigo como seria o voto, e a todos os demais presentes nessa sessão. Eu venho aqui manifestar também meu total respeito e admiração por essa primeira Câmara Civil, mas eu venho aqui até insistir militar muito nesta seara, Vossa Excelência, doutor Mauro. Já vejo, até juntei aí alguns julgados da primeira Câmara, aonde o entendimento já é consolidado em R$1.000, R$2.000.
abordando, inclusive, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Só que, Excelência, doutor Mauro, eu venho aqui chamar a atenção, aí seus demais pares, que, apesar de não estar havendo, entender que é razoável esse valor, que é proporcional, mas ele é proporcional ao dano ali do cliente. E o dano moral, ele tem uma tríplice função. Ele não tem a função só de indenizar, ele tem a função também de combater, de prevenir, de educar. O senhor José Marçal é um analfabeto. Ele, em um único mês, teve 5 ou 6 descontos de R$ 49,90. E ele ganha menos de um salário mínimo. O extrato de folha 27, que consta nos autos, demonstra o valor que ele recebe do INSS e demonstra a quantidade de descontos. O banco, em sua defesa, junta um suposto contrato. Contrato este assinado digitalmente. Meu cliente é analfabeto. O banco sequer respeita, tendo todo o seu corpo jurídico, sequer respeita o artigo 595 do Código Civil, que exige para pessoas analfabetas o arrobo subscrito por 2 testemunhas. Ou seja, ele comete o ato ilícito ali, com certeza esse contrato é falsificado, como eu impugnei, ele faz isso porque sabe que em uma eventual condenação o valor é irrisório. O valor não atinge uma punição. E, Excelência, é de grão em grão que a galinha enche o papo. É com atos ilícitos que nem esse, reiteradas vezes, com condenações com todas as vênias, neste importe, que não traz a função punitiva e educativa. Ao contrário, estimula. Estamos falando de um banco que tem, no seu quadro social lá declarado, 87 bilhões. Não é 87 milhões, é bilhões. O que é R$2.000 para um banco desse? Ora, R$ 49,90 de centenas de dezenas de pessoas, a quanto o banco ganha sem contrato? Eu juntei aqui 5 processos julgados por essa primeira Câmara de julho para cá. O 0200 376, dígito 32, de 2023, julgado em 31/7, onde foi dado 2.000, mesma natureza, tarifa bancária. O 0243, 503,42 de 2023, julgado em 14 de agosto, mantendo os mesmos 2.000. O 020, 1134, 19 de 2022, julgado em 17 de julho. O 020, 13, 03, dígito 72, de 2023, também mantido, julgado em 7 de agosto, mantido em 1.500. E mais o meu processo, que é a mesma natureza. O banco continua. O banco não parou de tomar suas condutas. O valor pode até estar havendo um enriquecimento sem causa do meu cliente, pode estar até sendo proporcional, mas o dano moral, Excelência, ele tem a função também compensatória, punitiva e preventiva. Ora, uma pessoa que comete um delito e é punido de maneira, né, atenuada, né, ela continua, pois sabe que se porventura houver uma condenação, a mesma não tem condão de punir para prevenir. Ou seja, o Bradesco aqui, ao realizar esses atos, com inúmeras condenações, não só desta Câmara, mas como tantas outras, sem contrato, continua. O banco não pode alegar que não sabia que não tinha contrato. Sequer, às vezes, muitas vezes, oferece acordo, ou como neste caso, sequer aparece na audiência de conciliação, oferecendo acordo. Doutor Mauro, eu até chamo aqui a sua atenção que estes valores que vêm sendo arbitrados não está trazendo a função preventiva, o banco está continuando. Eu tenho clientes que recentemente, eu também atuo na área previdenciária, ao aposentá-los, ao ir na agência, a própria agência diz que não existe conta isenta de tarifas. Eu aposentei aqui um cliente semana passada, o mês foi na agência para receber o benefício no Bradesco. Eu digo, peça a conta isenta, que o senhor Não, doutor, eu tive que assinar lá o papel porque ele disse que não existe conta sem tarifa. Apesar de fazer parte dos atos, é o que eu escuto. Fora que, nos meus últimos 2 anos, como o doutor muito bem ressaltou, eu venho constantemente aqui
a porta deste tribunal, mediante sessão virtual, constantemente com a mesma situação, com a mesma condenação, com o mesmo dano moral, e o réu continua. Eu estou rogando aqui, Vossas Excelências, não é a questão da majoração tão somente para ter o cunho pecuniário para meu cliente, também a proporcional que o advogado ganha, mas também para punir o Bradesco. Eu até pedi para continuar com a sustentação, para punir o réu que continua. É como eu falei, de grão em grão a galinha enche o papo. Agora, se a sentença, o acordo aqui, se aqui essa turma dá provimento ao recurso, aplica um dano de 10 mil, 12 mil, 15 mil, o Bradesco irá pensar duas vezes ao implantar um desconto, um desconto indevido. Irá, com certeza, pensar duas vezes. O presidiário, ao ganhar sua liberdade, condenado, ele pensará duas vezes ao cometer o crime, pois sabe, se ele for reincidente, a pena será maior. Agora, para o Bradesco, não. Se ele continuar aqui reincidente, continuar às vezes 2 mil. De julho para cá, esta respeitável Câmara manteve julgamentos entre 1.500 e 2.000 nas mesmas circunstâncias. E não temos o tanto de processo que Vossa Excelência julga com a mesma causa. E o banco continua a conduta. Não houve a diminuição do ato ilícito, pelo contrário, o aumento. Meu cliente é uma pessoa analfabeta. O banco juntou um contrato realmente sem assinatura, com a suposta autenticação eletrônica. Só Deus sabe que a autenticação é essa. E por assim fica. R$2.000, Vossa Excelência, com todas as venhas, não traz a função punitiva, educativa e preventiva. Talvez compensatória, mas sabemos que o dano moral não só tem essa função. Rogo aqui, suplico aqui a esta Câmara que debata, discuta. Será que este valor está punindo o réu na conduta ilícita dele de maneira adequada, razoável, à reincidência, proporcional à sua reincidência? Pois não está com todas as vendas, entendo eu, esse advogado que diante de Vossa Excelência são uma criança no mundo jurídico, mas entendo eu que não está sendo proporcional, pois o banco continua. Não está sendo razoável, pois o valor comparado a uma empresa bilionária não traz a função punitiva e a função preventiva, pois a atitude está sendo ainda reiterada. A reincidência ainda continua. Muito bem, também sabemos que o dano moral, há mais de 20 anos, é mantido nesses patamares de 2.000, 5.000. Há 20 anos atrás, eu estava fazendo um estudo, havia julgados onde o dano moral em casos assim, de inexistência de contrato, era 2.000, 5.000, mas o poder de compra há 5 anos atrás era muito maior. Há 10 anos atrás, em meus estudos, encontrei decisões também, casos análogos a esta. O dano moral era nesse mesmo patamar. Então, há uma deflação também do dano moral, que não está sendo acompanhado com o tempo, com a valorização, a desvalorização do real, havendo essa deflação. Então, venham aqui rogar aos eminentes desembargadores, a esta respeitável primeira Câmara, que discutam, analisem se esse valor realmente está sendo condizente à reincidência do réu, a reiterada reincidência do réu. Agradeço por me ouvirem. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor Júnior. Agradeço a Vossa Excelência, a fervorosa sustentação oral, como Vossa Excelência sempre faz, mas, doutor Júnior, eu começo aqui dizendo que os precedentes na nossa primeira Câmara, desembargadores José Ricardo e Carlos Augusto, que fazem parte da turma julgadora, são reiterados. Podemos dizer que temos dezenas, centenas de feitos exatamente iguais a esse, onde a Câmara tem se debruçado e decidido que o montante entre R$1.000 e R$2.000 é um valor justo, proporcional para esse tipo de indenização, em que pesem aí as argumentações de Vossa Excelência, levando muito, e eu
louvo a argumentação de Vossa Excelência para o lado humanitário, mas aqui os descontos também não foram de grande monta. Reconheço de que aqui o também recorrente, o senhor Marçal, ele recebe um pouco menos de um salário mínimo, mas temos que ver, desembargador Zé Ricardo, que já vai existir a repetição do indébito devidamente corrigida e um dano moral, que também não é um valor irrisório de R$2.000. E aqui, doutor Marçal, desculpe, doutor Júnior, você sempre fala em reiteração, nesses autos aqui, não há reiteração, há reiteração em vários outros processos totalmente diversos, né? Porque são muitas as ações que versam sobre essa nulidade contratual, deste desconto de cesta básica, e aqui, de fato, né, o contrato ele não existe nesse tocante para dar guarida a esses descontos. Então, colegas, eu não vejo como, apesar da argumentação, eu entendo que R$2.000 aqui está bem calibrado dentro da nossa jurisprudência e serve, sim, nesse caso aqui, para repreender, nesses autos só, desembargador Carlos, aqui a conduta, evidentemente, a conduta ilícita aqui do banco, inclusive com seus consectários. Então, colegas, meu voto é no sentido de desprover ambos os recursos. Desembargador Zé Ricardo. Senhor presidente, como Vossa Excelência frisou, é da jurisprudência da Câmara, não há motivo para alterá-la em razão de um caso escoteiro. Eu voto com Vossa Excelência. Desembargador Carlos. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Excelência, a gente já diuturnamente, aliás, semanalmente, na diletíssima primeira Câmara, a gente vem votando nesse sentido, né, em situações similares a essa, né, inúmeras. E eu mantenho o voto provisório, né, confirmo agora em sessão. Pois não, agradeço, desembargador Carlos, desembargador José Ricardo, e anuncio o resultado do julgamento. O apelo de José Marçal, conhecido e não provido. Apelo do Banco Bradesco, conhecido e não provido. Decisão consensual. Eu agradeço mais uma vez a presença do doutor Júnior, desejando a Vossa Excelência uma boa tarde. Boa tarde, Excelência. Tem um pedido aqui de probabilidade, também em virtude a eminente advogada está também gestante, não é isso? Gestante, doutora Bárbara. Então, chama de julgamento a apelação CID Fortaleza. Relator desembargador Carlos Augusto. Apelante VHF de SR e outro. Apelado do Ministério Público do Estado de Ceará. Como já disse, relator desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Número do processo 021-8278, 2223-806-0001. É o 222, colegas. Está unânime, tá? 222. Boa tarde, doutora Bárbara Lia Gomes de Mello, tudo bem? Como vai, Vossa Excelência? Desembargador, graças a Deus, tudo bem. Doutora Bárbara, eu indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Com absoluta certeza. E eu indago também se Vossa Excelência... Posso continuar, desembargador Carlos? Eu indago se Vossa Excelência também declina da própria citação oral em virtude do julgamento está sendo no seguinte sentido. Apelação civil conhecida e provida, deferida à adoção. E a decisão já está unânime. Com certeza. Eu posso só agradecer, então. Então, o Ministério Público também Dispensa. Aqui dispensa a leitura do relatório. Também não deseja fazer citação, não é isso, Zanira? Então, pois não, Vossa Excelência quer... Eu queria só agradecer Não. por todo o entendimento,
por olhar com acuidade, com cuidado, o desembargador, do fundo do coração, um pouco emocionado, né, já que estou gestante aí, mas a minha emoção é por ter participado desde o início da construção dessa história e de ter podido estar ao lado deles e de hoje poder dizer, com a ajuda de vossas excelências, que ele é o filho de vocês. E Deus tanto prometeu. Pois não. A Câmara também agradece as palavras de Vossa Excelência, a Câmara e vários outros, né? Todos eles, a Câmara, os colegas estão aqui, sabem disso e julgam assim, que a gente sempre aqui, a nossa Câmara, o vereador Ricardo, o vereador Manuel, o vereador Carlos, a vereadora Regina, a eminente procuradora também, é testemunha disso, que a Câmara sempre visa o melhor, o bem-estar, sempre o melhor para a criança ou o adolescente. Claro. E aqui, eu não faço parte da turma jogadora, mas se o recurso foi provido, é porque o eminente relator assim se convenceu. Com certeza. Então, o julgamento está... Vou anunciar só o resultado antes de encerrá-lo. A apelação cível conhecida e provida nos termos do voto do eminente relator. A decisão é unânime. Obrigada. Desculpe aí pela quebra do Não, regimento. fique à vontade, é natural. Obrigada, excelências. Bom trabalho. Até logo. Boa tarde aos pais e ao garotão. Já é um garotão, né? João Vitor. Bonito. Obrigado. Então, vamos continuar aqui na nossa ordem, né? Não é isso? Então, chama o julgamento da apelação civil de Fortaleza. Apelante A2M Participações S.A. Apelada Multipac Embalagem do Nordeste, Cirelli. É de minha relatoria 0232 32193 222 8060001. É o número do processo, Sistema de Automação da Justiça, é o 365. A2M Participações, se queria ostentação oral, através do doutor Sérgio. Já se encontra aqui na tribuna. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Doutor Sérgio, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Farei uma breve contextualização, excelências, apenas a título de Pois não. reforço dos argumentos. Tá? Excelências, trata-se de uma ação de cobrança de aluguéis, certo? Acumulado com um dano material, lucros cessantes, decorrentes de uma locação não residencial. Trata-se de um galpão industrial para locação de grandes negócios, né, que demandem espaço. Excelências, o contrato de locação, ele previa uma condição suspensiva no sentido de que a locadora necessitava realizar reparos e adaptações e a construção de uma subestação de energia, e somente após a realização dessas obras, o contrato de locação passaria a ter seu prazo de vigência fluindo. As obras foram realizadas, né, de forma incontestável, tanto é verdade que a locação se iniciou e não há nenhum questionamento nesse sentido. Eu pontuo, excelências, essa condição especificamente em relação à questão relacionada à condição do imóvel, porque, de forma subsequente, a empresa simplesmente abandonou a locação. Então, essa locação que perduraria agora até 2024, mês de agosto, ela foi interrompida em 2021. Ou seja, no termo inicial havia um reparo, a locação só se iniciaria com as adaptações necessárias, com a construção da subestação. A empresa recebeu, né,
o imóvel, nós não temos esse laudo inicial, de fato, porque só iria, a fluência do contrato seria a partir dessas obras, e assim foi feito, né? O próprio contrato regra isso. E o termo final do laudo de vistoria nós não temos também, porque a empresa simplesmente abandonou, a empresa do Rio Grande do Norte. Excelências, a ação foi julgada parcialmente procedente, a locação, os débitos de locação foram confirmados com a dedução da carência. Contudo, a aplicação da multa contratual por descumprimento, certo? E os danos, dano emergente, lucro cessante, não foram deferidos. Importante, Excelência, ressaltar o seguinte, além dessas questões relacionadas aos termos do laudo de vistoria e de laudo de saída. A empresa, ao longo do contrato de locação, ela descumpriu o contrato por diversos dispositivos, sempre inadimplente com contas de energia, água, e essas faturas ficaram em aberto. Nós temos uma ata notarial produzida através do representante legal, procurador da A2M e o representante legal da locatária, sempre no sentido de cobrar essas providências que não foram ultimadas ao longo do contrato de locação, o que inclusive depois dificultou a própria locação, já que a Enel, quando há uma inadimplência do locatário anterior, ela dificulta a locação. Pois bem, Excelências, a multa reconhecida lá foi pelo rompimento do contrato prematuro, os 3 aluguéis reduzidos proporcionalmente. Só que essa multa não se confunde com a multa da cláusula 4ª, que é relacionada ao descumprimento do contrato, né? Além disso, Excelências, as questões relacionadas ao dano material, alegadas de forma superficial pela empresa, certo? Elas estão fartamente provadas com os nossos orçamentos, pagamentos, fotos, registros fotográficos, etc. Tudo isso, Excelência, imagine uma locação de um galpão comercial, locação de valor razoável, em que o galpão é entregue de forma absolutamente deteriorada, de forma irresponsável. A empresa reconhece lá que abandonou alguns argumentos, reconhece a inadimplência, faz uma proposta insuficiente de meros R$10.000 pelos danos e pela locação em atraso. E, ao final, Excelências, a condenação não é suficiente para reparar todo o prejuízo. Então, a apelação, pela parte não provida da sentença, é no sentido de que seja aplicada a multa pelo descumprimento contratual e reconhecido, Excelências, o dano. São essas minhas razões, de forma bem simples, e peço provimento, Excelências. E acabei aqui emocionado com a decisão anterior, até porque sou pai e tenho uma cunhada adotada, que hoje já está com 18 anos e é estudante de Direito. Então, parabenizo Vossas Excelências pela decisão anterior e pela condução aqui dos julgamentos, sempre com muita tranquilidade. São essas minhas razões, Excelências. Pois não, doutor Sérgio, agradeço a Vossa Excelência pela sustentação oral. Então, Sérgio, vamos por partes. Vossa Excelência, eu digo Vossa Excelência, evidentemente, constituinte que Vossa Excelência tão bem representa aqui. Vossa Excelência tem razão quando diz que a magistrada aplicou equivocadamente a multa, não é? A multa a incidir aqui, descumprimento cumpridamente comprovado por parte da locatária. Realmente não honrou o pacto que entabulou. Entregou o imóvel sem sequer notificar, atrasos, não é? Nos locativos e nos consecutados, os demais consecutados da locação. Então, aqui eu estou retificando no voto a cláusula correta. Correto. Né? Retificando, consertando, fazendo reparo na que foi fixada pelo juízo, mas a correta que, de fato, é a cláusula 14ª, onde não há aquela redução, né, proporcional. Aí, Vossa Excelência tem inteira razão. Agora, doutor, com relação aqui aos reparos, não há como. Né? Todo respeito aqui a Vossa Excelência. Não foi realizado, Bardoso Ricardo, nem vistoria inicial e nem vistoria final. Né?
ainda vou mais. Não só um momentinho. O julgamento já se iniciou. Se você tiver alguma questão de fato, eu dou a palavra. Mas eu não terminei de votar ainda. Né? E além da vistoria que era necessária, com a cientificação prévia, não é? Do dia, hora e local da realização. Obviamente, lá no imóvel, né? O local é o imóvel, mas o dia e hora. Essas vistorias não foram realizadas, até com Vossa Excelência mesmo afirma. E aí, doutor, eu não posso aqui, vamos dizer, conjecturar, só porque se iniciou a locação de Bardoso Recado é porque o imóvel estava perfeito e acabado. Eu não me convenço dessa argumentação, porque eu acho que não se pode inferir que só pelo fato de a locação ter sido iniciada, que o imóvel estava em perfeitas condições e mais, que ele foi devolvido em condições ruins, Bardoso Recado, porque haveria necessidade da vistoria final, com pelo menos a cientificação da parte adversa do dia e hora que ela seria realizada. E o local, evidentemente, nós sabemos qual é o imóvel, para se ver. Então, eu cito várias experiências aqui da nossa Câmara. Isso é no Brasil inteiro, né? Aliás, é uma ração muito, muito recorrente. E eu disse até aqui, só para Não, perfeito. contextualizar um pouco. A intervenção que eu faria, Excelência, já está esclarecida e não há nada... Nesse particular aspecto, defende aí pelo que o laudo de vistoria inicial seria dispensável, mas havia ter identificado no contrato as reformas, inclusive tinha reformas, para vir avisar o início da locação, exemplo da cobertura, reparo, instalação, tal. Essa inferência, todavia, para efeito de condenação pecuniária do dano material, não é possível, exato que a noção sedimentada, básica até de reação por dano material, pressupõe a correção inequívoca do prejuízo financeiro, né? Fazendo-se imprescindível, portanto, exatificar a extensão, que era com as vistorias. E, aliás, só para Vossa Excelência me instigou a motivar mais um pouquinho. E o contrato prevê, o negócio jurídico foi encabulado. Prevê exatamente. Prevê o quê, Bardoso Recado? A vistoria. Né? Então, colegas, eu estou aqui, todo respeito a Vossa Excelência, né? Dando parcial provimento ao recurso. Uma dúvida, Excelência. Só uma dúvida. Pois não. Me permite. Nessa parcial procedência, houve alguma redistribuição dos honorários, porque estavam meio a meio, eles estavam 50-50. Eu não vejo razão para tanto. Né? Perfeito. Eu só estou aqui, doutor, aqui adequando. Perfeito. Né? Eu acho que... Perfeito. Né? Não é o fato de ter... Aqui, o negócio é bem simples. Eu estou só mudando a multa. Né? Uma multa havia uma diminuição proporcional pelos meses de locação, a outra não, é cheia, digamos assim. Perfeito. Então, eu não vejo que isso vá modificar, mas eu estou aqui adequando. Eu estou até na verba honorária dos ônus comerciais. Mantida a verba honorária habitada em primeiro grau, que quando uma parte do pagamento da quantia 10% sobre o valor, sobre a pretendida condenação de danos materiais e lucros cessantes, enquanto que a parte provida é respondida pelo pagamento de 10% sobre o valor da condenação. Estou só fazendo essa... Perfeito. Adequando mais... Ok. E sem honorários recursais. Né? Que Vossa Excelência aqui foi vencedor, mesmo que parcialmente. Perfeito. Tá bom? Eu até fiz esse reparo com relação aos ônus comerciais, porque estava, salvo engano, tudo sobre o valor da condenação. Né? Perfeito. Que, com relação à empresa que Vossa Excelência repete, não teve condenação em desfavor dela. Perfeito. Aí eu fiz essa retificaçãozinha também. Perfeito. Mas mantendo meio a meio. 10 e 10. Bardoso Recado, como é que vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, confirmo o voto provisório. Acompanho integralmente Vossa Excelência. Vereador Carlos? Pois não, presidente, eu confirmo o voto provisório com a relatoria. Torna-se o resultado do julgamento da apelação civil conhecida e parcialmente provida. Boa tarde, Excelência. Do voto relator. Agradeço demais a atenção. Então, chama julgamento da apelação civil de Fortaleza. Apelante PDT-GM, apelante CNCM, relatoria de Bardo Carlos Augusto.
São dois apelantes e não tem um apelado. Ambos são apelantes, né? Então tá correto aqui. O número é SAI 02796284322280600001. Doutora Virna Araújo Viana requeriu ostentação oral em prol da apelante P de T. Boa tarde, doutora Virna, tudo bem? Boa tarde, excelências. A senhora dispensa a leitura do relatório, pode passar direto para a citação? Então, você está com a palavra. Gostaria de saudar essa egrégia Câmara, primeiramente na figura do novo presidente, do excelentíssimo relator, ao desembargador votante, a doutora Procuradoria-Geral de Justiça e aos demais que hoje acompanham essa sessão de julgamento. O que nos trouxe a presença de vossas excelências hoje é justamente a análise da apelação que foi descrita, que no primeiro grau se tratou de uma ação de jurisdição voluntária, em que os apelantes, que são cônjuges, eles ingressaram com um pedido de alteração consensual de regime de bens no casamento. Atualmente, eles são casados sob o regime de comunhão parcial, no regime legal, mas eles querem alterar para o regime de separação total. A motivação é a individualização patrimonial, pois, pelas atividades profissionais que ambos exercem, desejam não mais comunicar entre si os riscos a elas inerentes, e porque também é um pedido que é lícito e legítimo, conforme prevê o artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Para tanto, os apelantes, lá instruindo a inicial, juntaram várias certidões, incluindo certidões negativas da Justiça Estadual, da Justiça Federal, negativas de débitos tributários, negativas de débitos trabalhistas, e também negativas de protestos. Em sua função de custos legis, o Ministério Público interviu e requisitou, no curso da ação, várias documentações complementares para que os apelantes, no primeiro grau, juntassem a fim de certificar regularidades ou eventuais pendências. E com isso, os apelantes, eles prontamente obedeceram todas as designações ministeriais, sempre no prazo estipulado. No entanto, mesmo tendo obedecido tempestivamente todas essas requisições, o Ministério Público acabou pugnando pela improcedência dessa ação, sob a alegação de que teria localizado algumas ações em curso que seriam movidas em face desses apelantes. Então, o juiz Acó, seguindo esse parecer ministerial, também julgou improcedente a ação, fundamentando justamente que a alteração desse regime de bens poderia eventualmente embaraçar direitos de terceiros. E nesse ponto, nós entendemos que a sentença ela foi exarada considerando divergências jurisprudenciais, que hoje acreditamos ela está pacificada, e também consideramos que a sentença foi, com certeza, zelosa quanto à proteção de interesses de terceiros. Contudo, se a gente fizermos uma análise mais detida dos autos, nós podemos concluir que, na verdade, não temos qualquer risco a direitos de terceiros, pelo que podemos, sim, permitir a alteração de regime de bens no caso concreto. Por conta disso, foi interposta a apelação nas folhas 198 a 207 dos autos para esclarecer pontos importantes a serem analisados na segunda instância. O enfoque, nesse caso, é na demonstração da inexistência e da inocorrência, bem como da inocorrência, de risco ou eventual prejuízo a direitos de terceiros, especialmente levando em consideração que o motivo para que essa ação tenha sido julgada improcedente foi justamente a constatação dessas ações em curso movidas em face dos apelantes. Em primeiro lugar, foi feito um levantamento que está tabelado às folhas 239 a 245 dos autos, em que foram colhidas essas ações, enfim, quais as movimentações, as últimas movimentações, qual o estado delas, e constatamos que, à exceção de nenhuma está na fase decisória, ou seja, somente uma está na fase decisória, e todas as outras, elas estão ou em fase postulatória ou em fase instrutória. Isso quer dizer que elas estão bem longe de transitar em julgado, pelo que os postulantes nessas ações, eles detêm mera expectativa de direito, e não direito material efetivamente a ser tutelado. Mas ainda assim, ainda que fosse um caso de um direito material a efetivamente ser tutelado,
o ponto principal é que o STJ, em julgados como recurso especial número 19.04.498, julgado em 2021, prevalece o entendimento de que, presumida a boa-fé, tendo os consortes apresentado uma relação discriminada do seu patrimônio, unida especialmente à comprovação apta de inexistência de obrigações legais ou jurídicas inadimplidas, é possível, sim, alteração do regime de bens no casamento, porque a decisão que confere essa alteração, que permite essa alteração, ela tem efeitos prospectivos, ou seja, ela tem efeitos ex nunc, não são retroativos. Então, ela só vai valer esses efeitos em face de terceiros a partir daquele momento. Então, relações jurídicas, obrigações oriundas de relações jurídicas que são derivadas anteriormente à decisão que confere essa alteração de regime de bens, elas estão resguardadas e ressalvadas. O STJ, inclusive, eu peço até licença para Vossas Excelências para ler um trechinho da decisão. Abre aspas, de acordo com a jurisprudência consolidada dessa Corte Superior, é possível a modificação do regime de bens escolhido pelo casal, ainda que o casamento tenha sido celebrado na vigência do Código Civil anterior. Para tanto, estabelece a norma precitada que ambos os cônjuges devem formular pedido motivado, cujas razões devem ter sua procedência apurada em juízo, resguardados os direitos de terceiros. A melhor interpretação que se pode conferir ao parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil é aquela no sentido de não se exigir dos cônjuges justificativas ou provas exageradas, desconectadas da realidade, que emerge dos autos, sobretudo diante do fato de a decisão que concede a modificação do regime de bens operar efeitos ex nunc. Mas ainda assim, mesmo diante de todas essas razões, ainda assim, se esse não fosse o entendimento do STJ, o casal ele tem de patrimônio declarado patrimônio suficiente para arcar com eventual passivo que possa advir dessas eventuais condenações. Inclusive, esse patrimônio ele está discriminado nas folhas 25 e 26, eles acompanharam a inicial lá no começo. Então, realmente, ainda assim que não houvesse esse entendimento, o casal dispõe de patrimônio que pode responder por eventual passivo judicial. Por tais razões, os apelantes, então, pugnam pelo provimento da apelação, de forma a permitir a alteração do regime de bens no casamento, no caso concreto, e assim privilegiar o exercício da autonomia de vontade das partes. Agradeço imensamente a atenção, é um prazer estar aqui com Vossas Excelências e me colocar à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Nada, doutora Virna. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Carlos. Pois não, senhor presidente, renovando os cumprimentos aos eminentes pares, temos essa apelação, PDT-MGM, não sei, aqui, eu não sei, tem segredo de justiça aqui, né? Não vou. PDT-GM e CNCM. Como a doutora Virna, né? Parabenizar aí pela sustentação oral dela, bem resumida, mas bem sucinta, né? E disse tudo. Mas eu gostei, viu? Simples, direto, na linguagem do povo, como sempre fala o nosso desembargador Zé Ricardo. Da doutora. Oi. Não sei Vossa Excelência. Eu não sei Vossa Excelência. Mas com certeza que também gostou da. Não, gostei, bem resumida. Excelência, como a doutora. Aliás, a sustentação, isso com todo respeito aos outros, né? A sustentação das mulheres da tem sido muito. Advogadas jovens, feito belíssimas sustentações orais. Sem dúvida, com certeza. Excelência, conforme a doutora expôs, um casal e quer, logicamente, alterar o regime, né, de bens da comunhão parcial, que é o regime legal, para a separação total. Nós temos o artigo 1639, parágrafo 2º, é admissível a alteração do regime de bens
mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiro. Essa postulação, Excelência, ela foi indeferida. Vossa Excelência que vota, não. Ela foi indeferida no primeiro grau, né? Parecer do Ministério Público, parecer muito bem lançado, e surgiu, né, pela apelação, os apelantes alegaram a nulidade da sentença pela não fundamentação. É o que consta aqui, um instantezinho, da apelação. Vamos ver aqui. E eu estou refutando, né, essa preliminar, porque eu considero que a sentença foi devidamente, mesmo que sucinta, mas ela foi devidamente fundamentada. Eu vou até pedir vênia para ler um trecho da sentença de Sua Excelência, sinal que está aqui ao meu lado da prolatora, desembargadora Regina Câmara, né? Vamos ver aqui. Ele coloquei, trata-se de pretensão das partes que se mostra com a finalidade de alteração de bens, né? De comunhão parcial de bens, aliás, para de separação total de bens. Contudo, em detida análise dos autos, constata-se, por pesquisa avançada no SAGE, PG, que, em nome dos aqui litigantes, existem demandas diversas com objeto de cunho patrimonial em trâmite, além da percepção de possibilidade de embaraço de direito de terceiros, situações estas as quais, ao vislumbre deste juiz, inviabilizam a pretensão dos autores de mudança de regime de bens. Essa foi a fundamentação de Sua Excelência e eu estou refutando a preliminar. Gostaria que os eminentes pares se pronunciassem. Então, sobre a preliminar, desembargador Emanuel. Mantenha, só com relação a preliminar. Que tem fundamentação, né? Isso, é em fundamentação. Mesmo que sucinta, mas Perfeito. Ela foi fundamentada. Eu também rejeitada. Eminentes pares, em que pese o desejo dos, né, postulantes de alterar o regime de comunhão de bens, regime de bens, eu entendo que ele encontra óbice, porque nós não temos o cumprimento da última parte do artigo 1639, que seria ressalvado os direitos de terceiros. O Ministério Público trouxe uma relação de ações que, somadas, nós temos mais de R$1.500.000, em tese, em que se busca a proteção jurisdicional. E aqui, na própria sentença, nós temos uma decisão do próprio STJ que visa justamente, que refuta a postulação dos requerentes. É um ARESP, aliás, de 2022, entendeu? Em que não ficou, inclusive, alega-se a possibilidade de embaraço, entendeu? Em direito de terceiros. E eu chequei aqui no sistema, e essas, né, claro, eu não estou duvidando, e essas ações, todas elas se encontram em andamento. E eu não vejo nenhum motivo para alterar a sentença proferida, né, no primeiro grau. Eu estou mantendo a sentença, né, em sua inteireza. É a manifestação, excelências. Desembargador Manuel, com voto, Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pela sustentação oral. Senhor presidente, embora os efeitos sejam apenas ex nunc,
ou seja, apenas para frente, não é edstunk, a raiz, mas essas diversas demandas aqui em curso, aí impede que seja conseguida essa mudança de regime, né? Então, eu acompanho Sua Excelência, o relator, na sua integralidade. Nós propomos muito essas ações, mudança de regime. Tem muito, hein? Eu soube que tem. Acho que primeiro a gente peguei. Doutora Vina, como eu disse, parabéns, Vossa Excelência, mais uma vez, pela judiciosa sustentação oral, que no início ela até poderia, debaixo do caso, nos conduzir para um julgamento diverso, mas depois que a gente, numa linguagem simples e direta, vai para a realidade dos autos, não há outro caminho senão acompanhamento relator. E o voto, parabéns, Vossa Excelência, também, debaixo do caso, pelo voto, alteração do regime legal, né, da separação, desculpe, da comunhão parcial para a separação de bens, mas aqui pelo contexto, vamos direto aqui ao ponto do dispositivo legal, por Vossa Excelência, desde que ressalvar direitos de terceiros, e eu dando uma examinada, desembargador José Ricardo, a jurisprudência, e eu acho correto, exige a comprovação de que, com a mudança do regime de bens, não haja o embaraço do direito de terceiros. Aí é ônus de quem requer. E aqui é justamente o contrário, digamos. Não há essa comprovação pelos autores de que essa mudança não gerará embaraço. Pelo contrário, porque os autos informam é que possivelmente haverá Vossa Excelência, embaraços para os direitos de terceiros, já que... Pois não, doutor? Inclusive, eu pegando essa parte do artigo, eu fui na inicial, e na inicial sequer se menciona, entendeu? Então, somente se restringe a partilha, não se indaga, né, com relação ao direito de terceiro. E o Ministério Público, diligentemente, né, ele trouxe aos autos, né, as questões até então que nós a melhor expusemos. interpretação dada pelos tribunais é que a mera possibilidade do embaraço aos direitos de terceiros, ela inviabiliza a procedência desse pleito. E é aí que recai um ônus mais forte, digamos assim, para os autores. É provar que com essa mudança não traria nenhum prejuízo a terceiros. E quando a gente examina os autos, vai aqui para a prova essa quantidade expressiva de ações ainda em trâmite, né? Mas que podem levar, são várias, né? Que podem levar um valor acima de 1 milhão. Embora fossem poucas, né? Embora fossem poucas. Embaraçou. A lei não podia ser diferente, nem a jurisprudência. Embora, como eu falei, o efeito seja ex nunc. Né? Então, mas a interpretação, como eu dizer, ela é mais... Foi bem falado, por excelência, aí a doutora Calzic. Né? Isso, seria daqui para frente, não retroagindo, não é, ao casamento. Mas sem dúvida, sem dúvida. Mas criou embaraço, o ponto é esse. Criou embaraço. Criou embaraço, e a interpretação não exige, né, justamente a prova de que não haverá nenhum embaraço. Quando os autos aqui tratam um possível... O mínimo que seja. O mínimo que seja um possível embaraço com essa quantidade de todas as ações. O relator, ele cita aqui até cita os processos, né, desembargador Cássio? Tudinho, de um a um, vários, né? Com as partes, bem discriminado o voto, bem fundamentado, né? Decisões dos tribunais, basta a mera possibilidade. E aqui há uma possibilidade viável, digamos assim, né? É crível aqui um embaraço futuro com a mudança do regime. Então,
Eu vou acompanhar rejeitar a preliminar, já foi rejeitada. A unanimidade também vou acompanhar Vossa Excelência. Vereador Carlos. Então, eu anuncio o resultado do julgamento da apelação civil preliminar rejeitada, a unanimidade, e também a unanimidade conheceu-se do mérito da apelação, mas para lhe negar provimento. Unânime, como eu já disse. Agradeço, viu, doutora? Agradeço, Excelência. Birna. Obrigada. De nada. Colega, antes de ir para o 62, vamos dar um intervalozinho aqui de... São 4 horas, um intervalozinho de 10 minutos. Pode ser, colegas? Com certeza. Então, 7 minutos.